Boa noite a todos. Estamos começando o Evangelho da noite de hoje. É o nosso momento em que paramos tudo e unimos os nossos pensamentos nessa confraternização, juntos à equipe espiritual, para ouvirmos o Evangelho da noite de hoje, esse alimento espiritual que nos traz paz, bênçãos e fortalecimento para a nossa caminhada. Vamos ouvir a leitura do nosso Evangelho, pedir a Jesus as suas bênçãos de paz, de harmonia, de compreensão e perseverança para a nossa caminhada espiritual. Que assim seja. Boa noite, meus irmãos. Chegou a hora da leitura do nosso Evangelho, capítulo 26. Dai gratuitamente o que recebestes. Itens 5 e 6. Vendilhões expulsos do templo. Eles vieram em seguida a Jerusalém, e Jesus, tendo entrado no templo, começou por expulsar aqueles que aí vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e os assentos dos que vendiam pombos. Não permitiu que ninguém transportasse nenhum utensílio pelo templo. Ele os instruiu também dizendo-lhes: não está escrito, minha casa será chamada casa de orações por todas as nações? E todavia fizestes dela um covil de ladrões. O que os príncipes sacerdotes, tendo ouvido, procuravam um meio de perdê-lo, pois eles o temiam, visto que todo o povo estava arrebatado em admiração por sua doutrina. São Marcos, capítulo 11, versículo 15 a 18. São Mateus, capítulo 21, versículo 12 e 13. Jesus expulsou os vendilhões do templo, condenando assim o tráfico das coisas santas, sob qualquer forma que seja. Deus não vende nem sua bênção, nem seu perdão, nem a entrada no reino dos céus. O homem, pois, não tem o direito de as pagar. Caríssimos irmãos, percebamos mais uma vez alerta de Jesus aos seus discípulos para que não usufruíssem de vantagens nas tarefas de divulgar as leis divinas. Quando Jesus disse a eles: devoram as casas das viúvas, fingindo largas orações, está combatendo as preces pagas, que deixam de ser um ato de caridade. Somos espíritos imperfeitos, temos ciência disso, vivendo um processo evolutivo que nos leva a atingir o determinismo divino de perfeição e de felicidade. Para isso, ele nos ofereceu um mundo de belezas mil, com várias oportunidades de desenvolvimento e também de aperfeiçoamento do nosso imenso potencial intelectual, como também moral. Nos dá oportunidades de companhias semelhantes e, ao mesmo tempo, de companhias diferentes para nos relacionarmos, influenciando e ajudando-nos uns aos outros. Deu também a nós o livre-arbítrio. E com isso, a oportunidade que temos de fazer as nossas escolhas, a fim de realizar a nossa evolução, deu-nos o tempo que quisermos para tal tarefa. Tudo isso e muito mais de graça, como bênçãos para estimular esse desenvolvimento do qual ninguém está excluído. Lembremos que ninguém precisa de intermediário para dirigir-se a Deus e a seus mensageiros de amor. Todos os filhos de Deus podem dirigir-se a Ele, nas suas súplicas, nos seus agradecimentos, porque Ele em toda parte, em nós e ao redor de nós, como disse Paulo. Em Atos de Apóstolos, em Deus nos movemos e existimos. Deus, a perfeição absoluta, presente, pois em tudo e em todos
não precisa de intermediários para atender aos seus filhos, que não deixam nunca de o serem, mesmo quando infringirem as suas leis ou quando não o perceberem ou não o aceitarem. Podemos sim orar a Deus, pedindo uns pelos outros, mas como uma ação de amor, de carinho, de vontade de auxiliar, de querer que os outros possam vencer as atribulações dessa vida, com confiança em Deus e em si mesmo. Esperar retribuição por isso é tornar-se indigno de tudo que Deus concede a seus filhos, a começar do próprio existir. Um outro inconveniente de preces pagas é que a pessoa que paga se sente desobrigado de orar pelos outros porque confia mais nas orações daquele que vai orar do que em si. Ele não se considera, na realidade, filho de Deus. O Espiritismo vem então nos ensinar que os espíritos recebem, onde estiverem, as vibrações de amor, do fervor de quem ora por eles. Se alguém paga para o outro orar, o que recebe o desencarnado dessa pessoa que pagou ao invés de orar ela mesma? Não é isso reduzir a eficácia da prece ao valor de uma moeda corrente? No texto Os Vendilhões do Templo, Jesus deixa bem clara a sua condenação ao comércio de coisas que fazem parte das religiões, sob qualquer forma que seja, porque Deus não vende sua bênção, nem seu perdão, nem a entrada do reino dos céus. O homem não tem, portanto, o direito de cobrar nada disso. Caríssimos irmãos, e agora, após esse evangelho, com o nosso coração grato e reconfortado pelas palavras e ensinamentos desse evangelho, pedimos auxílio à corrente médica de Dr. Bezerra de Menezes e também dos anjos e espíritos mensageiros que coloquem nesta água o remédio necessário para a cura e restabelecimento da nossa saúde, seja do nosso corpo físico, do nosso espírito, do nosso psicológico. Que ao tomá-la, possamos nos encher de coragem, de fé e perseverança no caminho do bem e na prática dos ensinamentos do nosso Mestre amado Jesus. Que assim seja.